Algumas pessoas acham, e realmente saiu essa merda escrita, tá? Quando Supremo Tribunal Federal proferiu algumas decisões em ações diretas de inconstitucionalidade contra leis, contra constituições estaduais que tinham dentro, Constituição estadual e lei estadual, acho que leis estaduais nesse caso, que tinham dentro de um determinado dispositivo a autonomia e, veja, equiparação do cargo de delegado de polícia a outros cargos, como, por exemplo, Ministério Público, Defensoria Pública, Procurador Legislativo. Então, você tem uma série de decisões do Supremo Tribunal Federal em ações diretas de inconstitucionalidade contra leis estaduais que tentaram dar ao cargo, à carreira de delegado, autonomia em relação ao Poder Executivo, que é algo que agora a gente está vendo aí que é importantíssimo de acontecer, e também equiparação em prerrogativas, direitos e equiparação salarial a outros órgãos. E o Supremo Tribunal Federal, nessas ações diretas de inconstitucionalidade, declarou a inconstitucionalidade daqueles dispositivos estaduais. Ok? Dizendo, olha, o cargo de delegado não tem equiparação com o cargo do Ministério Público. O cargo de delegado não tem equiparação. E aí tem uma passagem, inclusive, que diz assim, as carreiras jurídicas não são equiparáveis no todo, né? Então, existem carreiras jurídicas, cada qual com as suas prerrogativas, as suas categorias salariais, etc, etc, etc. O problema, gente, é que quando isso acontece, o Supremo deu a decisão, eles pegam e fazem uma merda de um resumo e publicam na porra do informativo. Olha só, eu vou dar uma dica para você. Se você achar que uma coisa no informativo está truncada, vai procurar o inteiro teor do acórdão? Porque quando você lê o inteiro teor, em nenhum momento o Supremo Tribunal Federal disse que o cargo de delegado não é cargo de carreira jurídica. Em nenhum momento. A declaração de inconstitucionalidade em todos esses casos foi uma declaração de inconstitucionalidade de um dispositivo integral por conta da discussão da autonomia. Agora, você tem outras decisões dizendo que o delegado é cargo de carreira jurídica. E aí ninguém fez ibope, entendeu? Então, existe uma lei do Estado do Espírito Santo, Espírito Santo, acho que tem efetivamente uma ação direta de inconstitucionalidade. Essa é a decisão, ou é um recurso extraordinário, enfim. Essa é a decisão que a gente tem que esperar para reconhecimento do cargo de carreira jurídica. Mas o que eu preciso que você entenda é que a Lei 12.830, que integra o nosso edital, diz que delegado é cargo de carreira jurídica. Ninguém derrubou essa lei. O delegado é um cargo de carreira jurídica. E no momento em que o delegado passou a ser considerado um cargo de carreira jurídica, não há mais discussão sobre o reconhecimento da possibilidade do delegado fazer análise de tipicidade material. Então, a gente volta para essa figura do momento da lavratura do auto de prisão em flagrante. Captura e condução vão acontecer. O indivíduo chega na delegacia. Na hora de lavrar o auto de prisão em flagrante, o que somente vai acontecer após as oitivas, o delegado tem que fazer a análise da tipicidade processual do flagrante, se o indivíduo está ou não em estado de flagrância. Lógico, e para analisar se ele está ou não em estado de flagrância, o que ele vai levar em consideração é o artigo 302 e o artigo 303 do CPP, ele vai também verificar a tipicidade material do flagrante, o que inclui a tipicidade formal e a tipicidade material. Lembre-se, o ato de lavrar, a lavratura do auto de prisão em flagrante é uma das, veja, é uma hipótese de, o ato tem natureza jurisdicional, embora não seja praticado pelo juiz. Por quê? Porque isso repercute sobre a esfera de liberdade desse indivíduo. É dessa análise sobre se a conduta é típica ou não que vai advir
o encarceramento, porque quais são as consequências da regular lavratura de um auto de prisão em flagrante? Primeira consequência da regular lavratura de um auto de prisão em flagrante: o indivíduo está autorizada a manutenção do indivíduo no cárcere. Segunda consequência, instaura-se o inquérito. Ficou claro? Então, essa questão sobre a manutenção do indivíduo no cárcere não pode, na verdade, ocorrer em situações que se verifica de forma flagrante, desde logo, a atipicidade da conduta. Ficou claro? Quero saber de vocês se vocês entenderam. Falem para mim aí, quem está assistindo ao vivo. Temos 7 pessoas ao vivo, quer dizer, 7 não, uma pessoa sou eu, né? Então, 6 ao vivo. Quero saber de vocês, quem está ao vivo, quem assistir depois não tem problema, manda para mim. Mas eu quero saber de vocês se vocês entenderam o que eu quis mostrar. Então, o delegado, hoje, o entendimento é, muito embora o artigo 310 especifique que caberá ao juiz conceder necessariamente a liberdade provisória quando verificar a presença de uma excludente, não significa que não possa o delegado de polícia fazer isso quando da lavratura do auto de prisão em flagrante. O delegado, ele verificando desde logo todos os requisitos a caracterizar uma situação de insignificância, a verificando desde logo que a hipótese é de excludente, veja, o delegado, ele vai, sim, óbvio, instaurar o inquérito, mas não se justifica o cerceamento de liberdade daquele indivíduo. Ficou claro? Então, vamos olhar como é que isso cairia na prova. O Darwin falou lá, entendido, professora? Maravilha. Como é que isso cairia na nossa prova? E aí, o grande exemplo é essa questão do IBAD. Olha só, gente, e na hora da prova, você tem que lembrar, questões controversas, elas têm que ser colocadas de forma a inviabilizar a sua anulação. Tudo aquilo que é minoritário, tudo aquilo que é posicionamento que possa ser criticado, etc., ele vai ser colocado na hora da prova de uma forma que você consiga responder a questão ou por eliminação, ficou claro que é o primeiro grande requisito, é uma prova de múltipla escolha, então vamos responder por eliminação, ok? Segundo, é uma questão que ela vai dar sinais. A questão vai dar sinais para você, ok? Então, essa questão do IBAD é uma questão típica do que a gente espera encontrar na hora da nossa prova do Paraná, diante daquilo que foi apresentado no edital, no conteúdo programático de inquérito. Então, vamos olhar essa questão. Então, a questão diz assim: as funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica. Olha só, gente, a resposta já está aqui, é a explicação do porquê do delegado de polícia poder fazer análise da insignificância. É essenciais e exclusiva de Estado. A imprescindibilidade do inquérito, ficou claro? À luz do ordenamento jurídico processual, o delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, deve proceder à análise técnico-jurídica. Olha só, a resposta está no enunciado. Lembra que eu falei, na aula passada, eu acho que eu falei, a resposta da questão está na questão. O enunciado te dá sinais, a questão te dá sinais. Então, só não viu, o enunciado já está te dizendo o que marcar. O enunciado já está te apontando um norte. Tá? Então, vem um textinho te explicando, olha, bota a cabeça para funcionar. O delegado de polícia é essencial. O delegado de polícia também exerce uma função garantidora. O delegado de polícia, o inquérito policial, ele é indispensável, porque ele não é apenas um mero formador de prova para oferecimento de denúncia. O inquérito policial, ele também tem a função de preservar direitos fundamentais. O inquérito, entenderam? A questão está te dizendo isso. Ela está te dando o sinal. E aí, vamos lá, voltando. E de maneira fundamentada. Então, o delegado tem que fundamentar, lógico. E aí, a impossibilidade de remoção arbitrária e avocatórias buscam assegurar o exercício funcional, que é a Lei 12.830. Então, olha só, está mostrando para você aqui, olha o que diz a Lei 12.830 de 2013, a respeito da inamovibilidade do delegado, que fez surgir a discussão sobre
o delegado, o princípio dos delegados estão sustentando, não está no nosso edital, mas os delegados estão sustentando que eles têm, que eles têm a prerrogativa do delegado natural, ou seja, a inamovibilidade, a mesma inamovibilidade que tem os membros do Ministério Público, né? E aí, veja, a impossibilidade de remoção arbitrária e avocatórias buscam assegurar o exercício funcional com independência na condução da investigação e apreciação dos fatos. Com efeito, qual conduta abaixo poderá ser adotada pelo delegado de polícia sem configurar desídia funcional ou prevaricação? E aí vamos para as alternativas. Gente, e aí olha para cá, essa questão não precisava muita coisa. Você não precisava nem saber sobre se a discussão, não sei o quê. Bastava que você tivesse bom senso e atenção na leitura das alternativas. Ficou claro? Então, voltando. Poderá o delegado deixar de acompanhar a vítima para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar quando necessário? Olha só, gente, isso aqui é uma hipótese de violência doméstica. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que caracteriza ou não desídia funcional se o delegado de polícia, instado por uma vítima de violência doméstica, resolver que ele não precisa ir, mandar ela para casa de volta para pegar as coisas dela sem que a polícia a acautele, digamos assim? Quero que você pense racionalmente aqui. Você precisava saber a matéria, precisa ter a lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, na ponta da língua para responder essa questão? Ou é uma questão de bom senso? Voltando. Poderá o delegado de polícia deixar de destruir drogas apreendidas nos flagrantes de tráfico após a determinação judicial de sua destruição, com a guarda da amostra de mostra necessária? Olha só, o delegado pode deixar de destruir havendo determinação judicial de destruição da droga, ressalvada ali a amostragem necessária? Olha só, gente, pelo amor de Deus, se você achar que a resposta é a letra B, meu filho, então não vai nem fazer a prova, tá? Hipótese C. Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência poderá deixar de fornecer o transporte para a vítima e seus dependentes para abrigo ou local seguro, mesmo diante de risco de vida. Olha só, me desculpe, mas se você achou que a letra A, a letra B ou a letra C são a resposta, você esquece a sua atuação na vida policial. Entendeu? Olha só, gente, não tem condição. Essas três alternativas são absolutamente eliminadas das hipóteses. Certo? E aí, o que você tem que entender? Você tem que entender que você não tem que decorar a lei, você tem que ter, na verdade, raciocínio jurídico e bom senso na hora da prova. É basicamente isso que você precisa para responder essas questões. Raciocínio jurídico e bom senso. Não é decoreba de lei, não, pô. Voltando. Letra D. Diante da subtração de um pedaço de carne de alcatra, no valor de R$16, colocou alcatra aqui de propósito, viu? No valor de R$16, poderá o delegado de polícia deixar de lavrar o auto de prisão em flagrante, procedendo apenas com o registro de ocorrência, decidindo fundamentadamente, olha isso aqui, respondendo a você lá em cima, que não se trata de crime por ausência de tipicidade material, em razão de concluir sua análise técnico-jurídica no sentido de ter incidido, no caso, o princípio da insignificância. Realmente, o cara furtou 1 quilo de alcatra, sabe-se lá se ele sabe que era alcatra, né? Mas era alcatra, tudo bem. Ele furtou um pedaço de carne que vale R$16. E você realmente acha razoável que ele seja autuado em flagrante e mofe na carceragem por dias até que um juiz decida sobre o relaxamento dessa prisão? Se o delegado é um cargo de carreira jurídica, vai proceder uma análise fundamentada daquela hipótese,
se ele é, na verdade, o primeiro operador do direito, se é ele que, na verdade, aplica a lei ao caso concreto no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante. Você acha que deve ser autuado em flagrante e mofar na carceragem até não sei que horas o furto de um pedaço de carne. Furto não, subtração, porque nem furto é, a conduta é atípica. O delegado tem consciência de que lá na frente, veja bem, esse indivíduo vai ser absolvido porque a conduta não configura crime. E aí, mesmo assim, ele ficou alguns dias na carceragem. É válido? Entendeu? Então, olha só, é evidente que a letra D é a resposta. Mas ainda que você não entendesse pela letra D, ainda que você tivesse dúvida sobre se deveria marcar a letra D ou não, vamos ver a letra E e eliminá-la. A gente vai ler tudo. E aí, veja, configura desídia funcional ou prevaricação. Veja, deixar de instaurar o inquérito policial, mesmo tendo verificado a procedência, olha, o delegado verificou a procedência das informações. E aí ele vai deixar de lavrar o auto de prisão em flagrante, vai deixar de instaurar inquérito por conveniência e oportunidade? O que é essa conveniência e oportunidade? Ele tem essa discricionariedade? O delegado tem, sim, discricionariedade na hora da lavratura do auto de prisão em flagrante, na hora da instauração do inquérito, mas é uma discricionariedade que caminha numa linha muito tênue com a prevaricação. Uma coisa é o delegado deixar de instaurar o inquérito policial porque verificou que a conduta é atípica. Uma coisa é o delegado deixar de instaurar o inquérito policial porque ele verificou que aquela informação é falsa. Uma coisa é o delegado, entenderam? Outra coisa completamente diferente é o delegado deixar de instaurar o inquérito policial porque a delegacia está abarrotada ou porque, entendeu? Ah, é um critério de oportunidade ou conveniência. Nesse momento aqui, esse inquérito não é útil, nem necessário, nem possível. Entendeu? Que isso? O delegado é regido pelo princípio da oficiosidade. O que eu espero do delegado de polícia? Que frente a uma infração de ação penal pública incondicionada, que ele necessariamente instaure o inquérito. Essa oficiosidade é quase como que, não é com o mesmo nome, mas é quase como o que o princípio da obrigatoriedade. É basicamente isso. O Ministério Público não é regido pela oportunidade ou conveniência, e muito menos o delegado de polícia frente à possibilidade de um crime. Não cabe ao delegado decidir o que ele vai investigar. Cabe a ele instaurar inquérito e investigar todos os fatos que precisem de apuração. Então, a letra E está eliminada. A letra D é o gabarito da nossa questão. Ficou claro? Ok? Entendido, meninos? Beleza? Me deem um app aí dentro do nosso chat, ok? Então, é basicamente isso que eu queria apresentar para você aqui em relação a essa questão da prova de delegado do Acre, que é uma questão ótima para a gente entender como é que isso vai aparecer para a gente na prova em relação ao princípio da insignificância. E aí, voltando para cá, novamente, tipicidade material do flagrante, tipicidade processual do flagrante. Então, o delegado tem que fazer essa análise e, dentro da tipicidade material do flagrante, é lógico que ele deve levar em consideração a figura da insignificância. Tudo bem, gente? Entendido? Agora, vejam só, dentro desse nosso edital, o próximo tópico que a gente ainda não abordou é a figura do poder requisitório do delegado de polícia, que tem íntima relação com o que a gente acabou de falar. Então, reparem que eu fiz uma pergunta assim, olha só, que os desembargadores tinham o hábito, né? Então, pergunta tradicional, digamos assim, né? Desembargadores gostam de perguntar isso aqui para candidatos à prova da magistratura. Qual o ato de natureza jurisdicional praticado por delegado de polícia? E aí,
tradicionalmente, a resposta para essa pergunta sempre foi a lavratura do auto de prisão em flagrante. A lavratura do auto de prisão em flagrante. Ok? Beleza. O momento da lavratura do auto de prisão em flagrante, o delegado está analisando o caso concreto e aplicando a lei ao caso concreto. No entanto, surge para a gente uma novidade, né, de 2016 para cá, a Lei 13, e aí vamos para ela aqui, 13.444, eu acho que é isso, espera aí, vamos voltar lá, vamos para lá. A Lei 13.344, Lei 13.344, ela trouxe para a gente a discussão sobre uma cláusula de jurisdição temporária. Eu quero que na hora da prova, para essa questão relativa ao poder requisitório no inquérito, ó, tá lá no nosso edital, vamos voltar? Espera aí, deixa eu botar aqui na tela enquanto eu volto, senão fica muito chato essa tela passando. Então, quando a gente olha o edital, dentro dos tópicos do edital, o tópico 1.4 é poder requisitório, tá vendo aqui? Então, vamos apagar essas, eu acho que não tem como apagar tudo, mas poder requisitório. E quando a gente pensa no poder requisitório, a gente está preocupado aqui com o 13A e o 13B do CPP. Ok? E o que são aí esse 13A e 13B? Exatamente a hipótese da reserva de jurisdição temporária. A prova vai associar essa figura do poder requisitório, já está escrito, do poder requisitório do delegado de polícia, a nomenclatura cautela subsidiária por inércia, quero que vocês prestem muita atenção, a tendência é que a prova use esses termos aqui. Pode até acontecer de não usar, mas a tendência é que ela use. Cautela subsidiária por inércia ou cláusula de jurisdição temporária. A tendência é essa, ok? Mas, Ana, o que é isso exatamente? Gente, vamos dar uma olhada no que foi incluído no Código de Processo Penal por essa Lei 13.344, lá no ano de 2016, né? E aí a gente vai fazer aqui uma análise paralela, porque isso tem muita relação com o tema provas. E por que tem relação com o tema provas? Porque, na verdade, isso já era feito antigamente. A lei perdeu a oportunidade de viabilizar que o delegado realmente fizesse isso, independentemente de ordem judicial. A lei criou uma hipótese, uma exigência de autorização judicial para algo que a jurisprudência já vinha entendendo ser desnecessário. Que merda, né? Então, vamos lá. A hipótese é basicamente essa aqui. Presta atenção. A polícia recebeu uma informação de que está em andamento uma extorsão mediante sequestro. A vítima já foi privada de sua liberdade. Então, é uma hipótese de extorsão mediante sequestro, beleza? A vítima, ela está privada da sua liberdade, a família da vítima comunicou à polícia de que a vítima foi sequestrada. Se é realmente uma extorsão mediante sequestro, é bem provável que o sequestrador telefone para a família da vítima. E, às vezes, ele faz isso do próprio telefone da vítima. Tradicionalmente, presta atenção, tradicionalmente, a polícia sempre fez duas coisas. Sempre pedia para a companhia telefônica, né, que passasse os dados de repercussão do sinal de telefonia celular, se o sinal está apitando em algum lugar, onde é que está repercutindo aí o sinal, em que antena, para a gente saber mais ou menos onde seria possível a localização da vítima. Hipótese 2, sempre foi para a casa do indivíduo, da família da vítima, e colocava ali uma escuta. Detalhe, a escuta telefônica, ela depende de autorização judicial, tanto quanto a interceptação. Interceptação ou escuta, ambas dependem de ordem judicial, certo? Então, nos termos da Lei 9296 de 96. É certo que existe diferença entre interceptação e escuta. Na interceptação, nenhum dos interlocutores sabe que está sendo ouvido. Na escuta,
parte dos interlocutores sabe que está sendo ouvido e gravado. A outra parte é que não. Então, o que você tem é que, independentemente da hipótese ser de interceptação ou de escuta, em ambos os casos você está violando o sigilo das comunicações de alguém. Ficou claro? E no momento em que você está violando o sigilo das comunicações de alguém, você precisa de autorização judicial. Ponto. Então, o delegado, em tese, ele, para ir para a casa da família da vítima e colocar essa escuta, ele precisa de ordem judicial. Ok? Mas aí vem a dúvida, peraí, será que dá tempo? Porque a vítima, ela está privada da sua liberdade, talvez ameaçada em sua integridade física e até mesmo na sua vida. Então, ela já está cerceada da sua liberdade. E aí, numa situação como essa, na maioria dos casos, preste atenção no que eu estou dizendo, eu não estou dizendo em todo caso, mas na maioria dos casos, o delegado bota a porra da escuta, ok? E depois, cara, vai acontecer o seguinte, vão ponderar interesses. Porque realmente, de um lado, tem a violação do sigilo das comunicações telefônicas do sequestrador? Tem. Mas do outro lado, você tem a liberdade da vítima, a integridade física da vítima, a vida da vítima. E ponderando o direito individual com o direito individual, é evidente que prevalece a liberdade da vítima, a integridade física da vítima, a vida da vítima. E aí vai acabar que vão aceitar esse troço. Entendeu? Então, tradicionalmente, isso sempre aconteceu. Só que a lei, ela criou aqui, cada vez mais a tecnologia vai avançando. E realmente, se esse sinal de telefone celular, se o celular for ligado num determinado local, eu hoje consigo localizar onde é que está repercutindo esse sinal. E eu tenho maior probabilidade de encontrar essa pessoa. Ficou claro? E o fundamental aqui é salvar a vítima. Entendido? O fundamental é salvar a vítima. Então, o artigo 13A foi criado para dizer o seguinte, olha só, artigo 13A, nos crimes previstos nos artigos 148, 149, 149A, do parágrafo 3º do 158, no 159, que é a extorsão mediante sequestro, nas hipóteses de tráfico de pessoas, entenderam? No geral, toda vez que a vítima tem privação de liberdade, né? O membro do Ministério Público, olha só, o membro do MP, ou o delegado, e aqui o que nos interessa é o delegado, então é o MP, ou o delegado. Não precisa do juiz, ok? Não precisa do juiz. Aqui eu tenho poder requisitório, ok? Então, o delegado ou o membro do Ministério Público poderá requisitar de qualquer órgão do poder público ou de empresas de iniciativa privada, que são as empresas de telefonia, a preocupação são as empresas de telefonia, dados e informações cadastrais da vítima de suspeitos. Aqui inclui banco, papapá. Mas o que interessa mesmo aqui é a questão, eu quero, cadê? Quais são os... o que tem de telefone em nome desse indivíduo, o que tem de conta bancária para eu saber se está sendo movimentada, o que tem, entenderam? Então, é um poder requisitório. Essa requisição, ela tem que ser atendida no prazo de 24 horas e ela conterá o nome da autoridade que requisitou, o número do inquérito policial, tem que ter inquérito instaurado, a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação, ok? Então, o que você tem aqui é basicamente isso. Aí, olha agora o artigo 13b. Para que eu estou procurando? Para que eu estou querendo esses dados cadastrais? Eu quero os dados cadastrais porque eu preciso encontrar e salvar a vítima, meu filho. Entendeu? E aí vem a nossa questão, artigo 13b. Se necessário a prevenção e repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar mediante autorização, e aí aqui vem o problema, vamos colocar em verde, depende de autorização judicial? Depende. Desnecessário era isso, não precisava isso. Tudo bem, mas tudo bem, a gente entende, estão querendo aí. Mas, Ana, para que eu preciso de autorização judicial para descobrir onde o sinal de telefonia celular daquela pessoa vítima de um crime, de tráfico de pessoas,
está repercutindo? Porque talvez ela não esteja traficada. Talvez ela esteja sumida de propósito. Quem sabe ela está com um amante, né? E aí você vai, na verdade, invadir a esfera de privacidade dela. Então, o que eu tenho aqui é a preocupação com a privacidade da vítima, filho. Por isso que a lei veio e botou assim, olha, tem que ter autorização judicial. E aí vem. Então, é possível requisitar, mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações ou telemática, enfim, onde é que está repercutindo o sinal de telefonia, certo? Que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros que permitam localizar vítimas e suspeitos. Beleza, mas eu dependo de autorização judicial. O problema é o seguinte, e se, apesar da requisição, apesar do pedido de autorização, apesar do delegado ter representado por essa requisição ao juiz, e se o juiz ficar inerte? Surge para o delegado a possibilidade de lançar mão de uma cautela subsidiária decorrente da inércia judicial, que caracteriza uma cláusula de jurisdição temporária. Então, é isso que eu preciso que você visualize daqui. Então, o parágrafo 1º vem e diz assim, para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, papapá. Na hipótese que trata o caput, o sinal não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação, o que depende necessariamente de autorização judicial. Deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não superior a 30 dias, renovável uma única vez por igual período. Para períodos superiores, aquele necessária apresentação da ordem judicial. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista neste artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 horas. Por que isso, gente? Porque necessariamente, nesse artigo aqui, a ação policial tem que ser muito rápida, né? Às vezes não dá tempo de instaurar inquérito. Então, faz primeiro, depois instaura. Entendeu? Não havendo agora aqui, parágrafo 4º, novamente, cautela subsidiária por inércia. Ok? Então, não havendo manifestação judicial, vamos lá, peraí, vamos botar em laranjinha. Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente, quem? Delegado ou Ministério Público, requisita diretamente as empresas, certo? Que, na verdade, indiquem onde os sinais estão repercutindo, de forma a que se localize a vítima com imediata comunicação ao juiz. Entenderam? O juiz demorou mais de 12 horas o juiz ficou inerte. Então, o delegado manda ver, certo? E aí comunica ao juiz que fez. Entendido isso?